Começo esta minha fala me referindo ao Jornal da Cidade, que hoje completa 43 anos. Foi fundado em 1971, fundado por Nazário Pimentel e Ivan Valença, que sempre nos dá a honra da sua companhia e sua presença aqui na Câmara Municipal, esse jornal começou como um semanário e um ano depois, e até hoje, já circula como um diário que presta um grande serviço à comunicação aqui no nosso estado. Então, de parabéns todos que fazem o Jornal da Cidade, os jornalistas, os servidores daquela e a direção desse jornal diário. Então, registrado aqui os 43 anos do Jornal da Cidade. E como já disse aqui de outras vezes, nas minhas falas, eu sempre procuro me dirigir, claro, aos colegas vereadores, por cortesia, por dever regimental, mas aproveito o espaço que a Câmara tem e me dirijo principalmente para os cidadãos e cidadãs que nos dão a honra de estarem ouvindo, acompanhando, exercendo a cidadania na sua plenitude, seja nas suas residências, seja nos veículos, seja através da audiência da Rádio Jornal, ouvindo o que a gente aqui produz, o que a gente fala. E é importante que a gente faça o exercício. É inadmissível, às vezes as pessoas chegam para mim, mas doutor, o senhor na política não cabe, o senhor não fique na política, como se a política tivesse que ser exercida por pessoas que não fossem do bem. Eu não conheço uma profissão que a qualificação seja em função do mau caratismo, da desqualificação. Ninguém vai procurar um emprego e coloca no currículo que é desonrado, desonesto. Todo mundo procura colocar a melhor das qualidades a qual a pessoa se atribui. E na política não pode ser diferente, nós precisamos mudar esse perfil. É preciso que a população compreenda e participe da ação política, tome para si o protagonismo. Enquanto estiver no exercício da ação política, estarei fazendo esse chamamento e fazendo essa defesa. Nós precisamos começar essa transformação em cada um de nós, desde os pequenos gestos corruptores que criam essa cultura de admissibilidade da corrupção e da corrupção maior que toma conta do nosso país. Então é preciso que a gente tenha coerência com o que faz e com o que fala. A gente não pode ter um discurso na tribuna e uma prática nas nossas ações. A gente não pode ter em campanha um discurso e uma prática quando no exercício do mandato. O nosso compromisso tem que ser com a verdade e com a coerência. Nós não podemos atuar na política como se ladrões de consciência fôssemos, tentando roubar o tempo inteiro a consciência dos outros, fazendo dos parlamentos ou dos cargos executivos verdadeiros teatros, onde a gente usa a arte para enganar as pessoas. Nós temos que ser coerentes com aquilo que fazemos. E para falar dessa questão da coerência, que eu me policio muito em relação a isso, eu quero fazer a lembrança, como já mencionei aqui, da questão das campanhas eleitorais. E não quero aqui falar das campanhas nesse momento, nem do ponto de vista da corrupção, do financiamento, do poder econômico, que é o grande definidor do processo eleitoral. Por exemplo, o processo que vai acontecer agora em 2014 já foi decidido na eleição de 2012, quando se compra vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, ex-políticos, ex-vereadores, e se define quanto voto cada cidadão vai ter em cada município. Não quero nem me reportar a isso nesse momento. Quero falar da coerência com que se promete nas campanhas. E, por exemplo, aqui, no momento da campanha, nós temos a grande contradição. O prefeito de Aracaju, atualmente exercendo o mandato, Dr. João Alves Filho, qual foi o slogan da campanha? João é a solução. Não se discute. Perde-se um momento de campanha para se discutir efetivamente e baseado nas causas sociais os problemas que afetam a grande maioria da população.
E o que é que acontece? A gente simplesmente promete que é a solução para tudo. É uma maravilha. A gente tem a sensação durante a campanha que vive em outra cidade, em outros lugares, de tanta maravilha que prometem. E João é a solução. Foi esse o slogan. E o que é que acontece? Um ano e nós vamos ver reclamação o tempo inteiro da dívida que foi deixada pelo outro governo. E já estamos no segundo ano. E continua usando como grande argumento as dívidas, as dívidas. A saúde não avançou nada e a desculpa é a dívida que foi deixada pela administração anterior. E mostra um perfil, que isso já é conhecido do prefeito João Alves, que é um perfil de afeição pelas grandes obras. O que é que foi feito nesse primeiro ano? Praticamente tudo que foi feito era projeto iniciado, já deixado licitado, com verba, com tudo, pela outra administração. Ótimo, tem que ter continuidade. A gente não pode ser prefeito e, porque mudou de mandato, a gente na administração seguinte não vai dar continuidade. É dever, nós somos prefeitos de Aracaju, nós somos vereadores de Aracaju e nós temos então que dar continuidade na administração. Agora o que é que acontece? Com recurso do atual mandato, foi realizada a obra apenas da Praça Tobias Barreto. E, inclusive, o Lucas falou aqui hoje, eu vejo os tapumes e passo pelas calçadas, aquele piso tátil não existe. E está sendo feito agora, foi construído e não foi feito o piso tátil, que é uma desconexão com a atualidade, com o momento que a gente confere mobilidade e inclusão das pessoas. Então, a praça vai ser inaugurada e não tem o piso tátil. Está ali na Tobias Barreto, a única obra, as outras todas relacionadas a outro governo. No varejo, há uma dificuldade muito grande. Rodando no Macio começou e não continuou. Então, nos postos de saúde, reformas apenas para colocar as cores, alguns postos reformados para colocar as cores do partido. E veja só, se a gente for analisar, essa é a prática, sempre nos governos, essa é a prática que a gente vai encontrar. Falo aqui especificamente desse, porque é esse que estamos vivenciando. Mas se a gente for analisar, por exemplo, na questão da saúde, eu fui aqui durante 4 anos, da base de apoio da legislação anterior. O que é que a gente verificava? E isso é fato conhecido na política. Qual é o modelo que nós temos e que continua ainda nessa administração quando a gente vai verificar a questão da saúde? Nós temos no Brasil um modelo de saúde que se tornou includente. É porta aberta para toda a população. Todo mundo tem direito à atenção à saúde e é um dever do Estado. Aí o que é que acontece? A gente tem loteamento das secretarias de saúde, seja de Estado, de município, em função da ação política, dos interesses políticos. Então, posto de saúde, tem vereador que vai lá cobrar a cota e quer lotes, eu quero tais postos de saúde, e vai cobrar do secretário. Isso é modelo de saúde? Isso atende a quê? Para que a população em dificuldade do atendimento, aí o vereador tem acesso naquele posto, consegue resolver, vinculando esse favor ao voto no momento de eleição. Era assim e continua assim. Então, essa política não interessa para a população e ela é responsável pelo que acontece na desassistência da população, que muitas vezes não tem percepção e assume o compromisso em função de um favor que é prestado numa condição dessa. Para se prestar o favor a essa pessoa, nós negamos a centenas de pessoas o direito a uma atenção digna, a uma atenção de qualidade, porque esse modelo não funciona. Daí que disse aqui no dia para o prefeito, prefeito, não permita que o interesse político partidário tome conta da administração, principalmente na saúde e principalmente na educação. Não podemos permitir que isso aconteça. Nós temos a questão da segurança. Tá aí, houve um investimento na Guarda Municipal. Precisamos fazer com que esse investimento tenha impacto na segurança da sociedade. Eu estive essa semana conversando aqui num bairro, foram 12 pessoas assassinadas nos últimos dias. A violência é muito grande, a questão da drogadição, que é um dos males. Eu estava vendo hoje ouvindo um programa e vendo na televisão, Alagoas é considerada hoje, Maceió, a cidade mais violenta do Brasil e uma das mais violentas do mundo. Tem 20 anos que uma grande empresa não se instala mais em Maceió. Não se instala mais.
e fica mais difícil de resolver o problema social. Então, se nós deixarmos que a violência cresça e chegue ao descontrole no nosso município, nós vamos ter um impacto desse, porque as empresas não terão interesse em vir para aqui diante de uma cidade com tanta violência, como já acontece em Maceió. Então, por exemplo, na polícia, eu tenho um estudo que mostra, no Brasil isso acontece. Nós temos carência de policiais, agora o que é que nós temos? 70% da população vive na periferia das cidades, 70% a 80%. 20% na área nobre, nas áreas melhores da cidade. E o que é que acontece? A distribuição da polícia, naquela área que tem 20% a 30% da população, tem 70% a 80% da polícia. E na periferia, que tem 70% a 80% da população, tem somente 20% a 30% da presença da polícia. Então, o que isso vai levar? Violência na periferia. E será que lá as pessoas podem morrer, podem ser vitimadas por essa violência, além de não darmos assistência à causa social desses problemas? Aí o que é que acontece? A saúde de Aracaju, hoje, reconhecida inclusive pelo próprio prefeito, e é difícil de resolver, a gente tem que ter responsabilidade ao fazer isso. Eu faço política com posições, eu tenho posições em relação à administração pública, não faço aqui sou oposição ou sou situação. Mas a saúde é um problema difícil e é preciso que a gente tente encarar isso com bastante honestidade, com bastante decência para poder resolver. E temos que ter coerência naquilo que fazemos. Vamos ter, no dia 10, a perspectiva de mais uma greve dos médicos, já aprovada aí em Assembleia. Agora, o que é que acontece? Criou-se uma mesa para negociação e desde o início do ano passado que aconteceram reivindicações de interníveis, da questão da Previdência, e o que é que acontece? Nada foi feito durante esse ano todo. E agora se diz que só vai haver reunião dessa negociação no dia 27. Então já está colocado aí uma proposta de greve para o dia 10. Agora a gente vê muito discurso nas questões da saúde, e a gente precisa ter coerência com aquilo que faz e aquilo que fala. Nós queremos ver, no momento que formos votar aqui, a coerência entre o que dizemos e o que falamos. Eu tenho uma militância, todo mundo sabe, com relação à categoria dos médicos, e faço isso de modo histórico. Quando nós tivemos na instalação do SUS, nós estávamos lá defendendo a implantação do SUS, fazendo parte, inclusive, como representante da CUT, do Conselho Estadual de Saúde. Veio o ato médico e nós mostramos nossa posição, porque eu entendo da necessidade da regulação e fui favorável ao ato médico. Eu não posso fazer a defesa com oportunismo e em determinados pontos. A gente tem que fazer a defesa com coerência. Senão fica fácil. Vamos fazer a defesa, isso aqui eu posso fazer, me agrada, isso aqui eu não posso fazer. A questão dos mais médicos, deixei claramente qual é a minha posição com relação aos mais médicos. Na gestão passada, todos os atos de paralisação dos médicos, eu estava lá, na frente da prefeitura, junto com os médicos e junto com os trabalhadores que lá estavam. Então é preciso que a gente tenha coerência na política, senão a gente vai cair no oportunismo, na irresponsabilidade, na contradição. E eu não quero, enquanto estiver na política, que me fiquem apontando. Naquele momento o senhor fez isso, naquele momento o senhor fez aquilo outro. Eu faço política com coerência, sem oportunismo, assumindo posições e não simplesmente estando aqui a serviço de prestar uma discussão onde eu sou oposição ou sou situação. Eu farei a defesa sempre daquilo que eu acredito como justo, como a verdade, como aquilo que a população merece, e acho que tem que ser essa a responsabilidade e o compromisso de qualquer político, seja no legislativo ou no executivo.